Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu desejo é que nessa noite nós possamos mais uma vez cultuarmos o nosso Deus e termos um momento de intimidade uns com os outros e também um momento de intimidade com o nosso Deus. Nós tenhamos um momento ímpar de louvarmos a Deus, adorarmos a Ele e também ouvirmos a sua voz. Que nós tenhamos um momento de aprendizagem, de conhecimento das Sagradas Escrituras, não apenas conhecimento teórico, mas um conhecimento que sai da teoria e também vai na nossa vida prática. Meu desejo é que você possa estar bem na sua casa, ou onde quer que você esteja conosco, cultuando, nesta hora, no aplicativo do YouTube. Meu desejo é que você possa estar bem junto com os seus. Meu desejo é também que nós tenhamos um tempo de oração, um tempo de louvor e também um tempo em que nós vamos ouvir a voz do nosso Deus. Eu aproveito para também pedir para você não se esquecer do nosso tempo de oração, todos os dias ao meio-dia. Se você tem condições, você possa tirar um tempo de meia hora, de uma hora, o tempo que você puder, para nós estarmos em oração, em súplica, pelas pessoas que tanto necessitam. Peço também para você, que tem condições de devolver o seu dízimo e a sua oferta, a conta que está na sua tela, uma conta específica para os dízimos e para as ofertas, uma conta do Itaú, o Pix está na sua tela. E também, você que quer contribuir, quer nos ajudar financeiramente na reforma, você pode fazer isso na conta da Caixa Econômica que está na sua tela, o Pix está aí também, para que nós possamos concluir com essa primeira etapa do nosso templo. Peço também para vocês se inscrever nas nossas redes sociais, tanto do Facebook como do YouTube e também do Instagram. Ok, vamos então, na presença de Deus, nos curvarmos e pedirmos ao nosso Deus que fale conosco nesse tempo que vamos passar juntos. Vamos orar, Senhor. Primeiramente, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. A Igreja Presbiteriana Independente de Jataí, ó Deus, está reunida agora, nesse tempo, nesta hora, juntos em comunidade, ó Deus, através do aplicativo do YouTube, para te louvar, engrandecermos o seu nome, para dedicarmos ao Senhor honra, glória e louvor, para na tua presença, ó Deus, podermos tributar, ó Deus, os nossos louvores, a nossa gratidão, para que, ó Deus, nesse tempo que vamos passar juntos, possa ser um tempo de intimidade uns com os outros, mas, acima de tudo, um tempo de intimidade com o Senhor. Por isso, Deus, receba o nosso louvor, nossa adoração, os nossos louvores, ó Deus, a nossa música, a nossa vida. Mas também, ó Deus, fale abundantemente conosco, a partir da Tua palavra, ó Deus, e que o Senhor nos encha com o Teu Espírito cada vez mais. Esse é o nosso desejo. Nós oramos agradecidos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. A Bíblia nos diz, no Salmo de número 135, no verso 3, o seguinte: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. E cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Na presença de Deus, nós estamos reunidos, e na presença de Deus há não um convite, há uma convocação do nosso Deus, para que juntos nós possamos adorá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo, para que juntos nós possamos agradecê-lo por tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas, mas também agradecermos por aquilo que ele é. E nessa hora, meu irmão, minha irmã, eu convido você para que juntos nós possamos adorar o nosso Deus. Graça e paz, amada igreja. No Salmo 150 diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua mui grandeza, louvai ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros,
louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Louvar o Senhor é um grande privilégio. É um presente de Deus para nós. Ele nos deu a nossa voz, as nossas ações para louvar a Ele, em toda e em qualquer situação. Nós temos um grande exemplo na Bíblia de um servo fiel a Deus, sem mácula, sem mancha, Jó. Jó, apesar de receber a notícia dos seus companheiros, de um de seus companheiros que chegou e anunciou que ele tinha perdido tudo, que ele tinha perdido seus bens, tinha perdido as suas famílias, que ele tinha perdido tudo. Qual foi a reação de Jó? Jó estendeu as mãos e rasgou as suas vestes, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. Então vamos adorar esse Deus. É esse Deus que nós estamos aqui hoje para adorar. Por isso vamos cantar um cântico bastante conhecido, chama Vamos Adorar a Deus.
eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Obrigado, Senhor.
Obrigado por este momento especial em que estamos aqui reunidos, ó Deus, como igreja, mesmo longes, ó Deus, mas unidos através do Teu Espírito. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas, o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor conhece os anseios de cada um. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigado, Deus. Receba de nós o louvor que é feito por lábios impuros, ó Deus, mas é tão somente para Ti, Senhor. Agora que a Tua palavra vai ser exposta, ó Deus, abençoe a vida do pastor Mário, Deus, que vai trazer a palavra para nós, para nossos corações, que essa palavra encontre terra fértil, para que ela possa nascer, que possa frutificar nas nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, mais uma vez, nós te pedimos, ó Deus, por todas as pessoas, ó Deus, acamadas, ó Deus, pessoas enfermas que estão neste momento em um leito de hospital, pessoas que precisam, ó Deus, do teu grande amor, da tua cura. Derrame sobre eles o Espírito Santo do Senhor e, se possível, ó Deus, devolva-lhes e restaure a sua saúde, ó Deus. Obrigado, Deus, mais uma vez, no nome santo de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Amém. Nós, então, agora vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Vamos ler apenas esse versículo. Nós sabemos que no capítulo 2 de Efésios, nós temos ali uma base profunda da palavra de Deus e, acima de tudo, da graça de Deus. É uma revelação muito clara da condição do ser humano sem Deus, da graça e da misericórdia de Deus que nos alcança através de Cristo Jesus e essa salvação que vem até mim e a você pela graça do nosso Deus. Então, o texto da palavra de Deus nos diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na semana que vem, no domingo que vem, no dia 31 de outubro, nós vamos comemorar 504 anos da Reforma Protestante. E, sinceramente, talvez não exista um texto mais contundente para falar da Reforma Protestante, dos valores, da teologia da Reforma Protestante, como esse texto que nós acabamos de ler. É notável como um versículo pode ter tanto poder e pode comunicar uma verdade tão profunda do Evangelho de Cristo como esse texto que nós acabamos de ler. Uma verdade que contrapõe as heresias divulgadas pela igreja oficial daquela época, que atestava que somente a igreja detinha a salvação. Não é por acaso que os pilares da Reforma Protestante são somente a fé, somente a graça de Deus, somente a Cristo, somente a palavra de Deus e somente a glória de Deus. Todas essas doutrinas contrapõem as heresias pregadas pela igreja oficial até então. E aqui fica muito evidente a relação que o apóstolo Paulo está fazendo da salvação, do pecado da humanidade e como Deus nos alcança através de Jesus Cristo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que as obras não podem nos dar a salvação. A observância às leis judaicas não podem nos dar a salvação, porque a salvação, segundo o próprio texto, é concedida por meio da graça de Deus, porque pela graça sois salvos. Essa verdade contrapõe de forma evidente o princípio bíblico, ou melhor, o princípio judaico, que observa o uso e a observação das leis. A relação de um ser humano que precisa praticar as leis, que precisa cumprir todas as leis para assim ser salvo. Todavia, a graça de Deus nos alcança e nós sabemos que, além da graça de Deus ser um favor imerecido, um presente que eu e você não merecemos, a graça de Deus também é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, é algo que Deus nos dá. Por isso,
eu e você precisamos analisar e precisamos fazer alguns apontamentos, olhando para esse texto, olhando para esse versículo, que tem uma verdade tão contundente como o versículo 8 do capítulo 2 do texto de Paulo aos Efésios. Por isso, a primeira observação é que Paulo nos informa que nós somos salvos pela graça de Deus e pela graça somente. Nós somos salvos pela graça de Deus e pela graça somente. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Querido, querida, não há nenhuma explanação, não há nenhuma citação direta ou indireta, não há nenhuma alusão a algum tipo de suposto livre-arbítrio que eu e você, como seres humanos, possuímos. Não há aqui nesse versículo nenhuma possibilidade de eu e você escolhermos a Deus, porque o texto é contundente ao dizer que nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não somos informados aqui que nós ajudamos a Deus na salvação, que nós abrimos o nosso coração para Deus entrar. Nós não somos aqui informados, segundo esse texto, que nós escolhemos a Deus, muito pelo contrário. Se você observar no capítulo 2 de Efésios, verso 1, o texto nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos e vivendo segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o texto do apóstolo Paulo, eu e você estávamos mortos para Deus e nós estávamos sendo governados por Satanás. E por que eu e você somos alcançados? Porque é Deus que nos vivifica no meio da morte. É Deus que nos vivifica enquanto nós éramos mortos dos nossos delitos e pecados, no verso 1. Bem, a gente sabe que os mortos não respiram, eles não pensam, eles não agem, os mortos não escolhem, os mortos não têm livre-arbítrio. A palavra de Deus nos comunica, melhor dizendo, a verdade do Evangelho de que nós nascemos no pecado e na iniquidade nos concebeu a nossa mãe, Salmo de número 51. O ser humano nasceu envolto no pecado, ele é possuído pelo pecado e ele caminha a passos largos para viver uma vida longe da presença de Deus. Eu e você nascemos assim. Nós nascemos envoltos ao pecado e pecamos, porque o pecado está dentro de nós. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque há algo de ruim em nós. Segundo a narrativa da palavra, eu e você nascemos no pecado. E não há nenhuma hipótese humana, não há nenhum sacrifício que eu e você podemos fazer para alcançarmos a salvação, porque a salvação só se alcança através de Jesus Cristo, nosso mediador, o nosso propiciador, o nosso redentor, o nosso salvador. Somente por Jesus Cristo, eu e você, podemos ser salvos. E quando nós lemos a palavra de Deus, e não apenas lemos, quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós entendemos que o ser humano natural nasceu assim, que o ser humano natural, a partir da queda de Adão e Eva, ele então nasce com esse defeito de fábrica. Nós nascemos longe da glória de Deus. O texto bíblico diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o texto bíblico de Gênesis também nos diz uma grande verdade. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque tu és pó, e ao pó você vai tornar. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que nós morremos. Esse texto está falando da nossa boca no pó. Esse texto está falando de destruição. Esse texto está falando da perda, da imortalidade por causa do pecado de Adão e Eva. Esse texto está falando do afastamento que nós temos de Deus. Esse texto está falando da ira de Deus sobre nossas vidas por conta do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então, cada vez que um ser humano morre, é agora uma revelação de que o plano original de Deus foi destruído e, portanto, agora o homem morre naturalmente. E essa morte
revela de forma evidente que o homem fugiu da presença de Deus, que o homem não vive mais segundo a vontade de Deus. Agora, querida, se Adão e Eva, que possuem o poder de viverem conforme Deus havia dito, não tiveram o querer para tal e pecaram, quem somos eu e você para dizer que nós não pecamos, que nós temos um livre-arbítrio, que nós temos um poder de escolha, sendo homens e mulheres, segundo o texto de Efésios capítulo 2, verso 3, que nascemos filhos da ira, como também os demais, conforme o texto diz. Mas esse texto nos revela uma segunda verdade: a graça não ajuda a nossa vida. A graça não nos dá uma mãozinha para a gente viver melhor. A graça de Deus nos transforma. A graça de Deus não é apenas um poder de Deus limitado. A graça de Deus, ela nos transforma de dentro para fora. Ao contrário do que se tem pregado por muitos falsos mestres. A graça que não transforma totalmente o ser humano, porque é isso que nós estamos ouvindo, que a graça de Deus não transforma completamente o ser humano, que ela dá uma mudadinha no ser humano e que, a partir de então, o ser humano precisa continuar o processo. Mas as Sagradas Escrituras são cristalinas ao assegurar que a graça de Deus nos transforma por completo. Que a graça de Deus transforma a vida daquele que foi regenerado, daquele que nasceu de novo. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Ezequiel capítulo 11, verso 19, capítulo 36, verso 26, o texto diz: "E lhes darei um só coração, um espírito novo, e porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne." Esse texto está falando de transformação. João capítulo 3, versos 5 e 7, o texto nos diz: Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Necessário vos é nascer de novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, o texto diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. É uma revelação de que a graça de Deus nos transforma de dentro para fora. Gálatas capítulo 6, verso 15, o texto diz: porque em Cristo Jesus nem há circuncisão, nem há incircuncisão tem virtude alguma, mas o sim ser nova criatura. Não sei se você entendeu o que esse texto está dizendo. O que esse texto está dizendo é que em Cristo Jesus, não importa se já tivemos a circuncisão ou a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Talvez para mim e para você isso esteja muito distante. O que Paulo está dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, é que não adianta nós sermos batizados na igreja, nós fazermos parte do rol de membros da igreja. Não adianta sermos religiosos ou não sermos religiosos. O que adianta na presença de Deus é ser nova criatura, é ser transformado pelo Evangelho de Cristo, pela graça de Deus. O que esse texto está falando a mim, a você, meu irmão e minha irmã, é troca do coração, é nascer de novo, é novidade de vida, são transformações a partir da minha vida. É nova criatura, isso é graça de Deus. Não é uma graça barata, como nós vimos e estamos vendo por aí. Não é uma graça comprada. Não é uma graça determinada. Não é uma graça escolhida por nós ou não. Não é uma graça fútil, vendida, rasa, superficial. É uma graça que vem de Deus. É uma transformação que vem de Deus, não das nossas virtudes, das nossas capacidades, dos nossos dons. A graça de Deus, ela é genuína. E é somente pela graça de Deus que eu e você somos transformados. E não há nada que nós possamos fazer, porque nós nascemos do pecado. Nós não temos autoridade, capacidade espiritual para irmos até Deus, sem que Ele tenha vindo até nós e tenha nos transformado. E o texto bíblico de Romanos capítulo 3 nos revela isso. 10 motivos pelos quais eu e você não conseguimos ir até Cristo.
Porque nós nascemos do pecado, e segundo o texto, não há nenhum justo sequer. Romanos capítulo 3, verso 10. Não há ninguém que entenda a palavra de Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Romanos capítulo 3, verso 11. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Capítulo 3, verso 12. A nossa garganta é um sepulcro aberto, segundo o texto. Os nossos pés, sem Cristo, correm de forma ligeira para derramar sangue. Os caminhos daqueles que são contra Deus, aqueles que não vivem com Deus, há destruição e miséria. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E, segundo o texto, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meu irmão e minha irmã, você consegue compreender isto? Que eu e você, como seres humanos, nós somos inábeis para irmos ao Senhor voluntariamente? Você sente o toque do Espírito Santo e a testificação dele para revelar a mim e a você a nossa total incapacidade de ir até Deus? Porque é a graça de Deus que nos transforma. É pela graça de Deus que somos transformados. É por Jesus Cristo que nós podemos ser instrumentos de Deus, porque Ele nos diz que sem Ele nada poderemos fazer. João capítulo 15, verso 5. Ou seja, o que Deus está falando a partir desse texto é que assim como o povo de Deus foi tirado do Egito e se encaminharam para a terra prometida, assim os cristãos de hoje são, pela graça de Deus, retirados do poder do pecado por mão onipotente de Deus e são chamados para viver uma vida de santidade, de obediência, de discipulado, de comprometimento com o nosso Deus. Assim como Deus tirou o povo de Deus lá do deserto, ou melhor, lá do Egito, e levou esse povo até a terra prometida. E esse povo não podia mais voltar porque o Mar Vermelho estava fechado. É da mesma forma que Deus nos tira do poder das trevas, do poder do diabo, porque nós não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos, somos servos do nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é por isso que pela graça nós somos salvos, a graça de Deus, e isto nos impele a algumas conclusões e aplicações. A primeira é que se a salvação é vinda pela graça, não há participação humana. A salvação é vinda pela graça do nosso Deus e, portanto, eu e você não temos nenhuma participação. Querido, querida, aqui há uma distorção da palavra de Deus de muitas pessoas. Algo que nós gostamos de dizer, que se o homem não se arrepender, não tem a salvação. Evidentemente que nós temos que nos arrepender, a Bíblia nos diz que é preciso nos arrepender. A Bíblia também nos diz que nós somos chamados para ir ao mundo, pregar o Evangelho, anunciarmos a Cristo, anunciarmos as boas novas. Entretanto, a palavra de Deus nos diz que é Deus que realiza tanto querer como realizar. O que o texto está dizendo é que nós devemos ser conscientes de que o arrependimento é obra de Deus e não do ser humano. O arrependimento é obra de Deus e não do ser humano. Eu e você precisamos entender que o arrependimento só virá nas nossas vidas quando Deus verdadeiramente tocar no nosso ser. E o texto da palavra de Deus pode comprovar isso. Atos capítulo 5, verso 31, o texto nos diz: Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos capítulo 11, verso 18, e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. 2 Coríntios capítulo 7, verso 9, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Ou seja, o texto está nos dizendo de forma categórica de que até mesmo o nosso arrependimento é dom de Deus.
de que eu e você não temos capacidade humana para nos arrependermos. Sem que Cristo tenha inundado o nosso ser, tenha nos transformado, tenha movido os nossos corações, aí nós demonstramos o arrependimento. O Senhor Jesus Cristo disse que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. E a explicação desse texto é simples e bíblica. Nesse texto, nós entendemos que há uma incapacidade do ser humano diante da soberania de Deus. Deus é o que tem controle sobre todas as coisas e nós não temos controle, não temos capacidade nenhuma, até mesmo para nos arrepender. Outra verdade que esse texto nos revela é que nós devemos fazer o que Cristo ordenou em Mateus capítulo 28. O que Cristo ordenou a mim e a você é que nós possamos ir e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele revelou através da sua palavra. E é uma promessa de Jesus ali. E eis que sou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que Jesus está dizendo nesse texto, a mim e a você, é que eu e você não conseguimos entender esse mistério, porque a nossa mente é finita, nós não temos capacidade de entendermos claramente tudo que a palavra de Deus nos revela, mas há algo que eu e você precisamos compreender, que é a nossa responsabilidade do anúncio do Evangelho. A graça é de Deus, a transformação é de Deus, o dom da graça é de Deus. O arrependimento vem de Deus, mas eu e você precisamos ser agentes do anúncio do Evangelho e da graça de Deus. Isso nos impele a uma segunda aplicação do texto. A graça destrói todo o orgulho humano. A graça destrói toda a nossa soberba. Ou seja, o propósito das Sagradas Escrituras não é afagar o nosso ego, não é dizer que somos instrumentos de Deus, não é nos evidenciar como homens e mulheres que alcançam muitos outros discípulos, muito pelo contrário. O propósito das Escrituras é dizer categoricamente que o ser humano não tem capacidade de controlar a si mesmo, e de que quando o ser humano acha que controla a si, quando ele acha que ele tem domínio sobre as coisas, na verdade, ele está caminhando na contramão da vontade de Deus. É isso que nos revela o texto de Tiago, capítulo 4. O texto diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Não sei se você percebeu, Tiago, ele não está sendo suave nas suas palavras. Tiago está indo contra a pretensão arrogante. E ele está dizendo que tudo isso é maligno. Quando nós dizemos que nós temos capacidade, que nós podemos escolher a Deus ou não, Tiago está dizendo que quando eu e você temos arrogante de dizer amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou fazer determinada coisa, amanhã eu vou viajar, nós estamos sendo arrogantes. E há um intento maligno e um intento ruim em nossos corações, porque nós não estamos cedendo, ou melhor, nós não estamos entendendo a soberania de Deus que controla todas as coisas. Quantas vezes eu e você dizemos tantas coisas, que as coisas aconteceriam do nosso jeito. Segundo o apóstolo Tiago, se nós assim fizermos, nós estamos fazendo algo que é maligno. É isso que diz o verso de número 16. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. É o texto que está dizendo, não sou eu. Veja bem a lógica de Tiago. A lógica de Tiago é dizer que um ser humano arrogante que levanta dizendo hoje eu vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou viajar, é alguém arrogante, alguém que não está dando a glória devida ao nosso Deus e está se achando
no trono da história para governar a sua vida, esta pessoa está fazendo algo que é contra a vontade de Deus. Segundo o texto, no verso 15, o que nós devemos fazer é, ao invés disso, devia dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Bem, querido, querida, se Tiago está dizendo algo tão simples, algo que eu e você achamos que detemos, que é fazer aquilo que a gente bem entende, que é fazer os nossos planejamentos, sem Deus estar no centro das coisas, o que nós podemos dizer na ilusão teológica que diz que eu e você podemos determinar a nossa salvação, na ilusão teológica que eu e você muitas vezes temos quando nós achamos que nós só fazemos parte da obra de Deus porque nós escolhemos a Deus. A nossa arrogante pretensão de querer ajudar a Deus da nossa maneira. A nossa arrogante pretensão de declarar, de proclamar, de determinar a bênção de Deus. Sinceramente, meu irmão, minha irmã, quando eu olho para esse texto, eu entendo que a salvação, a graça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo, ela quer quebrar todo o orgulho humano. Porque ou é pela graça ou são pelas obras. E é isso que diz Romanos capítulo 11, verso 6. Mas se é por graça, não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a graça já não é obra. Eu quero concluir, querido, dizendo que nesse tempo de tantas meias-verdades, de tantas falsas verdades, nós estamos diante de uma grande verdade da parte de Deus. Uma verdade que foi retomada na história, no período da Reforma Protestante. Uma verdade que eu e você podemos olhar e estudar o texto de Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Uma verdade que revela que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós vivíamos sob a influência de Deus. Todavia, uma verdade que diz que Deus, por causa da sua misericórdia, nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, no verso 2. Uma verdade que diz que pela graça de Deus nós somos salvos. É graça, mas não é de graça, porque essa graça custou a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E tudo isso nos impele a vivermos para a honra e glória de Deus. E tudo isso nos leva a termos o desejo de praticar a justiça de Deus, as boas obras de Deus. Tudo isso me leva e nos leva a vivermos coerentemente, sendo instrumentos de Deus, sendo pessoas que estão sedentas por cumprir não as suas vontades, mas a vontade de Deus. Homens e mulheres que entenderam que não são mais eles que vivem, mas Cristo vive a partir de mim. Sinceramente, depois de 504 anos da Reforma Protestante, nós estamos precisando retomarmos as verdades da Reforma Protestante, as verdades que foram refletidas, foram escritas a partir de textos tão profundos como esses. Textos que revelam que a salvação é pela graça e pela graça apenas. Textos que revelam que nós somos salvos pela graça e isso é um dom de Deus. E por isso não há nenhuma participação humana. E a graça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo tem o interesse de quebrar todo o nosso orgulho, toda a nossa arrogância, porque até mesmo se arrepender dos pecados, nós precisamos de Deus, porque o arrependimento é de Deus. Foi somente quando Deus usou o profeta Natã para dizer que Davi estava atolado no seu pecado de Betseba, de tudo aquilo que ele fez para esconder o seu pecado. Foi somente quando o profeta chegou até ele e falou a palavra de Deus, que Deus entrou no coração de Davi e que ele escreve talvez um dos salmos mais bonitos de toda a Escritura, que é o Salmo de número 51. E ali ele diz que ele nasceu no pecado e que na iniquidade a mãe dele o concebeu. E ali ele diz que precisa que Deus possa criar nele um coração puro, renovar dentro dele um espírito inabalável.
Meu irmão e minha irmã, nós só podemos fazer com que essa verdade da Reforma Protestante possa continuar sendo divulgada a partir de textos como esses e de textos que revelam que Deus é que nos salva e que essa salvação não é de graça, ela custou a morte de Jesus Cristo, e por isso eu e você somos impelidos a vivermos uma vida para o inteiro agrado de Deus, entendendo o lugar de Deus na soberania, no governo de todas as coisas, mas entendendo a minha e a sua função de sermos instrumentos de Deus, anunciando a verdade do Evangelho de Cristo no meio dessas mesmas verdades que estamos vivendo, que a verdade de Jesus Cristo, do Evangelho dele, possa estar em todos os corações e possa ser aquilo que vai nortear a nossa vida, a nossa pregação, o Evangelho que nós estamos vivendo, e que eu e você sejamos instrumentos de Deus para alcançarmos pessoas que estão sedentas da palavra de Deus, pessoas que estão na margem da sociedade, mas que podem conhecer o Evangelho da graça de Deus e serem tocadas por Deus. E quando elas forem tocadas por Deus, elas vão confessar o senhorio de Cristo, elas vão confessar a graça de Jesus Cristo que nos limpa de todo pecado, elas vão confessar que estavam mortas nos seus delitos e pecados e que agora vivem, não a vida delas, mas a vida de Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus continue transformando o nosso ser a partir da palavra de Deus, que Deus continue em Jesus Cristo transformando pessoas para a honra e glória dele. Vamos cantar mais uma vez, queridos? Cristo deu-me paz e perdão. Diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Sim, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu. Sim, diferente hoje é o meu. Sim, diferente hoje é o meu coração. Senhor nosso Deus, nós, na Tua presença, queremos nos render, ó Deus, e reconhecer que somos salvos pela graça e por ela somente. Reconhecer, ó Deus, que a graça do Senhor não nos deu uma ajudinha, mas a graça do Senhor nos transformou. A graça do Senhor nos salvou, nos regenerou, nos deu, ó Deus, sentido para a nossa existência. Nós estamos aqui, ó Deus, na Tua presença para também dizer, ó Deus, que por causa da graça do Senhor não há
nenhuma pretensão humana, ó Deus. Então, por favor, quebre o orgulho dos nossos corações, para que nós possamos viver, ó Deus, em Tua presença, submissos, obedientes à Tua palavra, sermos instrumentos do Senhor, entendendo, ó Deus, a nossa função e responsabilidade. Mas, ó Deus, entendendo que é o Senhor que faz a obra, é o Senhor que transforma os corações, é o Senhor que traz arrependimento ao coração humano. Mas nós queremos, na Tua presença, reconhecer que muitas vezes, ó Deus, nós não temos nem feito a nossa parte. Nós não temos nem pregado o Evangelho, nem vivido o Evangelho. Nós não estamos, ó Deus, muitas vezes nem indo, fazendo discípulos. Por isso, ó Deus, nos transforme, para que sejamos uns instrumentos verdadeiros do Senhor no anúncio do Seu Evangelho e da graça do Senhor Jesus Cristo. E, ó Deus, fazendo assim, que o Senhor transforme as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nós vamos evangelizar, por favor, que o Senhor faça a Sua obra como o Senhor fez em nossas vidas. Nós te somos gratos pela transformação. Nós te somos gratos, ó Deus, por essa graça que inundou os nossos corações e nos transformou. Louvado e exaltado seja o Seu nome, ó Pai. E nosso pedido e desejo é que o Senhor nos dê uma semana, ó Deus, abençoada em Tua presença, junto aos nossos familiares, nos nossos trabalhos, ó Deus. Que o Senhor cuide de nós, que o Senhor, ó Deus, possa nos abençoar com toda a sorte de bênçãos. Mas, ó Deus, que a maior delas seja a harmonia, a intimidade do Senhor junto de nós, ó Deus, por favor. É assim que nós queremos, ó Deus, é assim que nós te pedimos, humildemente, e oramos no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Receba a bênção, meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, antes de você sair da nossa live, eu gostaria de falar algo a respeito da reforma. Nós estamos, assim, com a graça de Deus, estamos adiantando alguns processos, né? E depois que eu terminar de falar aqui, gostaria que você pudesse ficar aí, para que você pudesse acompanhar alguns vídeos que nós fizemos lá na igreja, alguns vídeos que falam como que está a reforma, né? Nós não queremos ainda, ou melhor, nós não queremos já datar a nossa volta para os trabalhos presenciais, mas o que eu posso dizer é que está muito perto, que nós já estamos numa contagem regressiva, mas tudo que for acontecer, eu vou utilizar não apenas a lista de transmissão do WhatsApp, mas também vou utilizar a nossa live do domingo para comunicar como que vai ser. Mas você vai ter então agora o contato com o vídeo, como que foi a semana de obra lá na nossa igreja. E eu despeço na paz do Senhor, peço para que você continue aí, para que você possa ver como é que está a nossa obra, como é que está a nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Pessoal, bom dia, estamos aqui na porta da igreja, o pessoal já está fazendo a concretagem lá do nosso estacionamento, tá? Ao fundo lá nós temos o pessoal da CELG que já está fazendo a ligação da parte elétrica, tá tudo caminhando muito bem aqui na nossa obra.
pessoal já da Enel fazendo a ligação da energia. Logo, logo a gente já vai ter as nossas luzes ligadas aqui dentro da igreja. Estamos aqui com o pessoal da Enel, pastor Mário aqui ao fundo. Estamos aqui checando a montagem da parte elétrica.